matéria-prima do material didático, ela é 100% isenta de imposto. Tem imunidade em algumas fatias de tributação e tem isenção em outras. Tivemos um cliente que entrou no mês de dezembro e o que aconteceu? Simplesmente a escola estava pagando férias no mês de dezembro para professores. Quer dizer, isso veio onerar a folha de pagamento da escola em 1/3, sendo que realmente, porque por displicência, não sei, do contador, falta do conhecimento, então tudo isso é uma preocupação que o mantenedor deve ter na hora de ter uma contabilidade parceira ao seu lado. Você, mantenedor, consiga depositar a sua escola nas mãos de pessoas que realmente vão fazer a diferença para você. A maioria ainda confunde muito isso, acaba agregando o valor do material didático à mensalidade, acaba sendo meio que bitributado. Olá, seja bem-vindo ao podcast Gestão Contábil para Escolas. É um podcast feito pela BW Contabilidade, especializada em escolas particulares. Nós atuamos há mais de 30 anos exclusivamente no segmento, atendendo instituições de ensino particulares. Estou aqui hoje para apresentar alguns assuntos importantes, que nós consideramos que possam trazer muita ajuda e muita orientação aos gestores das escolas. Hoje vamos abordar assuntos relacionados à tributação, à parte societária e legal e principalmente sobre folha de pagamento e gestão de RH. Estou hoje aqui com o Sidney Cruz, ele é um dos sócios diretores da BW Contabilidade. Estou com o Walter Fernandes, que também é um dos 3 sócios da BW Contabilidade. O Júlio Aranha, que é o consultor e palestrante da BW Contabilidade. Nós vamos conversando um pouco, tratando de um assunto importante, que é a gestão financeira e que normalmente está muito atrelada à questão tributária. E como isso pode impactar tanto a receita das escolas quanto o montante pago em tributos. O Júlio vai explicar um pouquinho como isso é importante e como o gestor escolar tem que ficar atento a esse tipo de assunto. Júlio, você pode explicar para a gente um pouquinho quais os aspectos mais importantes para as escolas em relação à tributação, em relação à gestão financeira? Ok. Primeiramente, querido gestor, amigo gestor, mantenedor, diretores de escola, agradecemos pela presença de vocês aqui, de estar nos assistindo e esperamos aí cooperar com alguma coisa com vocês, Sabemos que o segmento educacional privado hoje, vocês imaginam o seguinte, nós estamos ali num salão de festa, então a noiva mais bonita hoje, a menina mais bonita desse salão de festa hoje é o segmento educacional privado. Por quê? Investidores do segmento de educação superior já não conseguem mais fazer esses investimentos, então nós temos aí novos investidores do segmento educacional privado. Nós temos, então, novos players no segmento educacional privado. Vejamos bem, no final de 2022, no ano de 2022, o segmento educacional privado faturou 84 bilhões de reais. Estamos falando de um segmento que hoje, praticamente hoje, nós percebemos que as escolas hoje não conseguem crescer quantitativamente suas matrículas que nem crescia anos atrás. Porque você tem um segmento hoje que ele está dividido, teve novos entrantes, novas escolas, profissionais extremamente gabaritados, que criaram escolas realmente para vir com uma concorrência muito forte. Então, o cuidado e zelo que nós temos que ter hoje com o nosso negócio, especificamente com a escola, com a educação básica privada, ele requer aí diversos trabalhos, especialistas no segmento, onde você, mantenedor, consiga depositar a sua escola nas mãos de pessoas que realmente vão fazer a diferença para você. Então, nós temos aqui, hoje, um item muito importante que nós conseguimos pegar nas escolas aí, quando nós abrimos lá os relatórios gerenciais das escolas, os relatórios financeiros, nós percebemos ali que há ali algumas faltas, alguns cuidados na abertura de turmas, quantidade de alunos, quantos alunos são necessários para abrir a turma e daí para frente. Ou seja, ainda há um descompasso entre o pedagógico, o financeiro. E nós sabemos que tudo isso daí vai impactar depois, lá na frente. A escola ela só tem uma chance, ela tem a matrícula dela, que ela é feita no ano
no início do ano corrente, começa no ano anterior, e você fecha aquela quantidade de aluno e ali você inicia a sua atividade, o seu ano letivo. Então, é muito importante a gente saber quais os principais gargalos de um fluxo de caixa no meu orçamento, no meu budget, como queiram chamar, tá bem? Então, a gente vai discutir aqui hoje alguns assuntos que são importantes, né? Por que a folha de pagamento é tão importante e ela deve ser cuidada, né? De você depositar na mão de um profissional que ele vai cuidar da sua folha como se a escola fosse dele, tá bem? Olhar também para a parte tributária societária. Então, nós estamos aqui hoje, né, com o Walter e com o Sidney, que vai estar cooperando com a gente. Primeiramente, a gente vai falar sobre folha de pagamento. E o Walter está aqui, é especialista no segmento educacional privado, voltado para a folha de pagamento. Walter, quais que são os principais critérios e cuidado hoje que o mantenedor ele tem que olhar numa contratação de um funcionário, numa manutenção de folha de pagamento? O que ele pode fazer para evitar problemas futuros? Júlio, isso é uma pergunta bem pertinente e tem a ver tudo a ver com relação à BW Contabilidade, porque hoje nós percebemos que a convenção coletiva dos professores ela é totalmente diferenciada de uma convenção coletiva de outra categoria, no que envolve professores, hora atividade, DSR e por si só, e outros correlatos que acontecem junto à folha de pagamento. Tanto é que você tem que a preocupação em admitir um professor, ver a carga horária dele, o professor mensalista, o professor aulista, e isso acaba impactando futuramente a reclamatória trabalhista, no momento em que o empregado sai, às vezes questiona que não recebeu determinadas verbas, por quê? Não tiveram a preocupação de verificar a convenção coletiva, simplesmente ficar atrelados à CLT, e não dá para você ficar simplesmente só na CLT quando você tem uma convenção coletiva que realmente dirige a categoria coletiva, a categoria de professores, tá? Isso. Um fato relevante que aconteceu, por exemplo, aqui na BW Contabilidade, justamente o quê? Tivemos um cliente que entrou no mês de dezembro e o que aconteceu? Simplesmente a escola estava pagando férias no mês de dezembro para professores. Quer dizer, isso veio onerar a folha de pagamento da escola em 1/3, sendo que realmente, porque por displicência, não sei, do contador, falta do conhecimento, então tudo isso é uma preocupação que o mantenedor deve ter na hora de ter uma contabilidade parceira ao seu lado. Tá? Ok. Quando a gente fala de folha de pagamento e quando a gente foca em gestão escolar, tem algumas especificidades que são muito importantes a atentar, né? O Walter sabe disso, está há 30 anos no segmento, mas é muito importante a escola entender como a folha de pagamento impacta o resultado, impacta a operação no dia a dia, né? E a BW hoje tem 30 anos de atuação nesse segmento, então a gente tem alguns números que a gente considera como praxe de mercado para uma escola ser realmente saudável, né? No que se refere à folha de pagamento, que é o quanto a folha de pagamento representa do faturamento, né? O quanto o passivo trabalhista é gerado em razão dos cálculos que não são feitos da forma correta. O Júlio até acabou levantando há uns dias atrás essa questão, que para uma escola estar saudável financeiramente, estar dentro da operação no que se refere à folha de pagamento, a folha de pagamento deve representar no máximo 45%, correto, Júlio? Com todos os encargos e benefícios. Isso, é importante, né? Walter, para evitar que a escola, estando em conformidade com a folha de pagamento, isso gere para ela um passivo trabalhista, né, com possíveis erros, né, de contabilidades não especializadas ou possível falta de conhecimento, fala para a gente quais são os principais pontos que geram passivos trabalhistas na escola, que às vezes o mantenedor não percebe. Ô Weber, como eu falei inicialmente, eu acho que tudo está atrelado à convenção coletiva, tá? Principalmente porque é lá que justamente identifica, diferencia um professor de um funcionário. Um professor horista, professor aulista, então é a convenção coletiva. Então o mantenedor tem que estar atento à convenção coletiva, porque a lei ordinária é para todos. Mas tem justamente a convenção coletiva justamente que regula as particularidades daquela categoria. E no caso de professor, ela é complexa, com vários direitos que tem os empregados, né, e que você não estiver atento, isso pode acarretar um prejuízo financeiro lá na frente, às vezes por falta de conhecimento, no caso aí vai sobrar para o mantenedor, porque ele é o empregador, então o contador é quem menos tem responsabilidade nesse sentido, porque na responsabilidade é do mantenedor, porque basicamente não seguiu as diretrizes da convenção coletiva. Se a gente tomar como base que hoje existem uma série de sindicatos que regem categorias diferentes, né, escolas de educação infantil,
fundamental, médio, né? Um erro muito comum das escolas, e eu não sei se vocês concordam com isso, é identificar o sindicato correto para cada categoria, né? Quando, porventura, um gestor escolar é mal orientado e ele acaba levando uma categoria para um sindicato que não o representa, qual o impacto isso tem, né? E quais são os pontos negativos que a escola pode sofrer, né? Como isso impacta a operação da escola? Isso vai ter uma grande repercussão, principalmente futuramente, né? Na questão trabalhista, porque ele está no sindicato inadequado, não seguindo as diretrizes da categoria profissional, não pagando as verbas a qual o empregado tem direito, consequência vai ter problemas trabalhistas lá na frente. Dá para identificar, basicamente, você tem que estar em cima da convenção coletiva e ver os detalhes, as particularidades, hora aula, hora atividade, DSR, recesso, semestralidade. Tá? Quando tem direito à semestralidade, quando não tem o recesso, quando ele se inicia o recesso. Então, e somente aqui no estado de São Paulo. Estamos falando aqui, senhores mantenedores, em relação ao estado de São Paulo, que é uma categoria diferenciada. No resto do país tem os sindicatos, os SINEPs, né? Eles que identificam as verbas em termos dos direitos dos professores. Mas São Paulo é mais complexa em termos de direitos do empregado, né? Com relação à questão trabalhista. Entendi. Aí a gente vai explorar agora alguns outros assuntos, né? Porque a gente sabe o que realmente causa, né, algum certo medo nos mantenedores, alguma coisa do tipo. Sidney, se a gente avaliar bem, né? Então, as escolas hoje, muitas escolas hoje acabam não conseguindo efetuar o número de matrículas suficiente para manter a operação funcionando. E aí o que está muito comum ultimamente são as escolas viverem de rendas extras, né? Sim. De atividades que não são as atividades fins. As extras curriculares. Isso. Exatamente. Então, a gente tem atividades de esportes, academias dentro, natação, alimentação, mas tem um ponto que é muito importante e que tem um faturamento representativo, que é a venda de material didático. Certo. E honestamente falando, os clientes que nos procuram, e a gente tenta fazer uma estratégia para eles, a maioria ainda confunde muito isso, acaba agregando o valor do material didático à mensalidade, acaba sendo meio que bitributado, né? Porque aumenta a mensalidade, aumenta, né? Qual que é o caminho que essas escolas devem seguir e quais os impactos, né? Quais os riscos, quais as implicações tributárias e fiscais para essa escola que faz essa operação de forma errada? O Weber, você tocou num tema muito interessante, que é a atividade extracurricular que todas as escolas basicamente têm, desde a escola até o colégio. O balanço que a gente faz anualmente da carteira de clientes que a gente tem, que em especial representa 95% de escolas particulares, demonstra, esse balanço que a gente faz anualmente, demonstra que geralmente 30% da renda dos recursos de uma escola ou de um colégio é gerado através da atividade extracurricular. E muitas escolas têm como estratégia captar recursos através da venda do material didático, que é das atividades extracurriculares a fatia mais lucrativa para a escola. Lucrativa no sentido de que é possível agregar um custo em cima do material que você compra, geralmente de terceiro, para aquelas escolas que não produzem o material, e o fato dela ter uma carga tributária baixíssima em comparação à de serviço. A gente pega como exemplo a matéria-prima do material didático, ela é 100% isenta de imposto. Tem imunidade em algumas fatias de tributação e tem isenção em outras. ICMS, por exemplo, não é devido para o material didático. O PIS e COFINS também não é devido no material didático. Há uma isenção, há uma imunidade constitucional que prevê o benefício para esse tipo de material de venda, né? Aí, nesse faturamento sobre o material didático, só recai contribuição social e imposto de renda sobre o resultado. Então, quando a escola conta com um escritório especializado, que sabe o que está fazendo, ele otimiza e faz a engenharia, o estudo de engenharia tributária, ao ponto de separar essa atividade da atividade principal e, geralmente, tributar numa empresa separada. Legalmente, isso não há nenhum impedimento para aquelas empresas que estão enquadradas fora do Simples. E, do ponto de vista de comparativo tributário, a diferença pode chegar a 15%, a 16% de diferença. Se comparar a tributação com
a tributação do Simples Nacional na tabela cheia, se você colocar serviço mais comércio, pode atingir 16%, 17% de carga total. Ao passo que só a venda de material no lucro presumido fica em torno de 3% a carga tributária. Então, por uma questão de estratégia, é muito interessante separar esse tipo de atividade do restante da tributação da empresa. Entendi. Tem uma questão que eu venho analisando há algum tempo, que também é uma estratégia que as editoras estão usando, né? Que, na verdade, é comissionar as escolas, né, em função do material didático. Então, hoje, a maioria das editoras tem a loja virtual, os pais compram direto dela, as notas fiscais são emitidas direto para os pais, né? Eles acabam também tendo total controle sobre os dados dos pais, aí não sei até onde isso implica a LGPD, né? Porque a gente está falando de um cliente de uma escola que compra em outro lugar e deixa os dados. Mas uma coisa muito importante que eu queria entender isso se a escola que tem 300 alunos indica para o pai comprar nessa loja virtual da editora e a editora repassa uma comissão, né? Contabilmente, como isso tem que ser passado para a escola, né? Algumas escolas já me disseram que é feito como doação, né? Então isso me deu um pouco de curiosidade, porque as editoras estão fazendo isso com mais frequência, as escolas estão se beneficiando disso porque impede a inadimplência e uma série de coisas, mas me preocupa muito como está sendo feito esse repasse fiscal, né, de forma fiscal correta. Weber, na prática, essa operação é uma intermediação de negócios, é um serviço, né? O fato de você receber uma comissão em troca de um nicho de serviço, uma carteira de cliente, a disponibilidade de exploração de uma carteira, da sua carteira de cliente, ao passo que você, na contrapartida, recebe uma remuneração sobre isso, e a operação disso é uma intermediação de negócio, é um serviço. E esse serviço é somado à carga tributária do serviço da escola, só que um pouco mais alta, porque o ISS é mais alto, geralmente os municípios tendem a cobrar um ISS do serviço escolar um pouco mais baixo que dos demais serviços. A intermediação geralmente sofre o teto do ISS. A tributação federal também é um teto diferente da atividade escolar. A propósito disso, a atividade escolar nas demais tributações tem benefício do PIS e COFINS, né, que tem a alíquota mais baixa do que os outros serviços, e a comissão não tem. Então, esse tipo de operação pode causar um grande embaraço na contabilidade e risco fiscal para a escola. Ela não sendo bem orientada e misturando esse tipo de serviço, ela pode ter um problema de tributação, sem contar que se ela não fizer um estudo sério sobre a coisa, ela pode estar pagando muito mais recebendo comissão do que se ela estivesse vendendo material próprio ou estivesse vendendo diretamente para o pai do aluno. Entendi. Eu acho que isso aqui é assunto para um podcast exclusivo sobre isso, né? Sim, exatamente. E aí a gente entra agora nessa questão. Poxa, as escolas não estão conseguindo angariar alunos como antes, a concorrência está imensa, os grandes grupos compraram muitas escolas, o mercado ficou extremamente pulverizado. E aí chega aquela grande questão, Júlio, que fechei meu número de matrículas, né? Estou em março, abril, acredito que agora é me preparar para a próxima captação, e o meu número de alunos não atingiu, né, financeiramente o suficiente, né, para manter minha operação rodando. O que a gente pode fazer nesse caminho para que o déficit seja menor ou que não haja déficit, né? Mas a escola não tem mais como angariar receita oriundas de alunos de matrículas nesse período. Qual que é a estratégia que vocês comumente usam aí com os clientes de vocês? Olha só. As escolas hoje têm que se adequar numa realidade de 2 anos, 3 anos para cá, onde ela vai ter que ter uma estratégia, um bom planejamento de marketing para tentar se reinventar e atingir o seu cliente. Ou seja, ela vai ter que saber que o cliente hoje, ela não adianta fazer um post pequenininho. Ela tem aquele hábito de alguns 5 anos que, olha, só pegar aquela ferramenta do marketing, a gente redesenha, põe o ano de 2025 e aí coloca lá e vamos esperar o pai aqui. Não, o mundo mudou e o segmento educacional privado mudou muito, tá? Então, há necessidade, sim, da escola fazer um investimento em planejamento de marketing, de saber o seguinte, conhecer quais são os seus públicos,
onde o seu cliente está localizado e qual é a forma que eu tenho de atingir esse possível cliente. Qual é a empresa que vai buscar esse cliente, que vai gerar esses leads para que eles consigam conhecer a escola e vir até a escola. Entendi. Tá bem? Ô, Júlio, nós percebemos também um outro item muito forte. As escolas hoje, quando você pega o orçamento das escolas, elas têm cifras enormes lá, principalmente parcelamento tributário de anos anteriores. Ou seja, você começa a carregar na escola, na atividade da escola durante o ano, dívidas de impostos de 5, 10 anos atrás. E isso também impacta bastante. A escola fica sem espaço para poder investir, principalmente na sua base de receita. Ela cria um ciclo vicioso, onde o mantenedor ele só consegue olhar para aquela dívida. Ele fica atrás e fala assim, eu preciso pagar esses parcelamentos. E esquece da geração de novos alunos, de aumento de novas matrículas e de realmente de ser o seguinte, eu preciso fazer um investimento para que eu consiga crescer minha base de novos alunos. Entendi. Mas vamos lá. Aí a gente volta numa questão. Fechei meu número de matrículas, meu faturamento é X, vamos supor aqui, sei lá, R$400 mil, né? E as minhas despesas estão em torno aí de 450 mil, R$500 mil, né? E aí o meu gestor financeiro chega e fala, essa é a realidade da escola, faturando 400 com 550 de despesas. Que ações podem ser tomadas nesse período? Além da captação direta. Primeira coisa que tem que ser feita na escola. Assim como nós fazemos um diagnóstico da nossa saúde, da nossa tirar lá tubos de sangue e fazer lá tipo 50 exames, 60 exames, para verificar como está o meu corpo. O que eu tenho que melhorar? Há uma possível doença que eu também desconheço? A mesma coisa tem que ser feita numa escola. Você tem que fazer um diagnóstico da escola total, desde a quantidade de aluno, capacidade instalada, quantidade de matrícula, folha de pagamento dividido por turma, docentes, coordenação pedagógica, se é a quantidade suficiente ou não, funcionários administrativos, porque a escola tem um problema sério. Às vezes, há 3 anos atrás, ela tinha lá 500 alunos, ela foi e perdeu, e hoje ela está com 400 alunos. E ela tem o hábito de não mexer na folha de pagamento. O professor você não consegue, porque foi uma opção sua, foi uma decisão sua, onde você decidiu abrir uma turma que deveria abrir, por exemplo, com 17 alunos, e você abriu com 7. Então, aquele professor, não é que ele ficou caro o valor dele em relação ao faturamento daquela turma. Mas aquele professor ele está ali para lecionar para 20 alunos, 17 alunos. Então, existem algumas coisas na escola que você não vai conseguir mudar. Docente, você não vai conseguir mudar. Tá? Mas a parte administrativa você tem que rever. Quantos funcionários são importantes e interessantes para você deixar em cada área? Tá? Um outro ponto também, que é muito importante, tem muitas escolas ainda que estão gastando muito tempo para ficar cobrando pai. Tá bem? Então, tem que fazer um cálculo para ver o seguinte, olha, não é mais importante eu hoje pegar as minhas mensalidades, os meus R$400 mil, R$500 mil de boleto emitido e colocar numa empresa especializada, amortizar algum valor ali e eu ter esse dinheiro no meu fluxo de caixa todo dia certinho? Agora, quantos funcionários eu tenho para fazer isso daí? Eu tenho uma empresa especializada que está fazendo esse item aí, tem esse ponto, e tem outros pontos também. Agora, dentro do meu orçamento, eu tenho que saber que se a minha operação diminuiu, se a minha quantidade de alunos diminuiu, e eu não paguei meus impostos de 5 anos atrás, onde a minha situação ela estava melhor, não adianta eu querer canalizar, né, e tentar sangrar o meu fluxo de caixa com parcelamentos de anos anteriores. Eu vou ter que separar isso daí e, se possível for, até vender um bem para eu poder separar isso, porque isso está prejudicando. Quando você direciona dentro do seu orçamento uma única verba para essa situação, já tive casos que a escola estava pagando 23% de amortização de parcelamentos. E aí o que ela consegue? Ela automaticamente ela não conseguia pagar o imposto do próprio ano. E aí você vai
criando um ciclo vicioso. Ela nunca conseguiu enxergar que ela também tem que parar e dizer o seguinte: eu preciso me reinventar, eu preciso conhecer meu cliente, eu preciso conhecer minha concorrência, eu preciso conhecer meu mercado. Como que eu faço isso daí? Tá? Então, são diversos aspectos. Uma vez que você faz esse diagnóstico, você vai extrair diversos indicadores lá dentro que vai te denunciar. Olha, você não faz nada em marketing. Você nem sabe o que é marketing. Você sabe, não, eu nunca precisei. Então tem que conhecer. Faça lá o seu diagnóstico completo e aquela tabela paramétrica já vai te indicar aí para onde você vai caminhar. Ô, Júlio, a propósito dessa nossa conversa de orçamento, que é muito interessante, um erro comum das escolas, que é muito curioso, é que a escola, na hora de precificar a mensalidade, quando ela começa a se preocupar com a campanha de matrícula e rematrícula no final de julho até o final do ano, ela começa a olhar para os seus concorrentes, quem está dando desconto, quanto está dando desconto, para ela cobrir o desconto, sem se preocupar com o seu custo fixo. Com a sua estrutura. Com a sua estrutura. Se aquele desconto vai cobrir a sua operação. Um erro muito comum. Chega na virada de ano, ela está exatamente com esse déficit que o Weber acabou de exemplificar. Uma receita de 400 e uma despesa de 450 ou 500. O que acontece, e eu tenho notado muito nas escolas, né, é que realmente assim, a questão orçamentária, ela não é levada muito a sério, né, ou não tem a importância que deveria. Ou não é profissionalizada. Também, né, exatamente, talvez não tenha importância. E como isso impacta as escolas, né? Então, como o Sidney falou, né, o cara vai brigar por preço, né, vai fazer a precificação dele com base em preço, mas tem um item que é muito legal e também impacta na questão fiscal, que é o desconto, né? Às vezes o dono da escola ele dá tanto desconto que ele sacrifica 15%, às vezes até 20% da receita com o desconto, tá? E depois, e acontece muito, ele vai lá e põe no boleto de mensalidade, a mensalidade cheia até dia tal, tantos por cento de desconto. A minha pergunta é, talvez ele não tenha se atentado, né? Que ele tem que pagar o imposto, né? Como é que ele paga esse imposto? Ele paga o imposto sobre o valor da mensalidade cheia ou sobre o valor da mensalidade com desconto que foi pago? Porque muitos fazem isso, né? E às vezes ele dá o desconto e já põe direto o valor do desconto no boleto, né? Mas no contrato está um outro valor, o valor cheio. Como é que fiscalmente isso deve ser tratado? Uma boa pergunta, Weber. Essa questão da regra do desconto, ele está previsto na legislação, inclusive na legislação do Simples Nacional e na maioria da legislação municipal. O desconto condicionado. Quando a gente fala de um desconto previsto em contrato, condicionado a uma pontualidade de pagamento, por exemplo, esse desconto ele não é considerado para efeito de faturamento, efeito de tributação. Você deve considerar o valor cheio quando a gente está falando de desconto condicionado. Exatamente essa a regra. Se você impõe um desconto baseado numa condição contratual, seja ela pontualidade no pagamento, seja ela desempenho do aluno ou por qualquer outra condição, esse desconto ele não pode ser levado ao preço do faturamento, ao valor total do faturamento. E a tributação deve ocorrer pelo valor bruto e não do líquido do desconto. Essa é uma regra muito importante que muita gente desconhece. Porque isso acontece muito frequentemente nas escolas, né? Sim. O pai chega na escola e o mantenedor ansioso por fechar, dá o desconto, condiciona, mas não se atenta à parte fiscal. Né? Exatamente. Agora, eu vou abordar um outro ponto e vamos caminhando, né? Tá muito legal. Walter, esses dias eu estava numa audiência, né? Trabalhista. Que é muito frequente para o dono de escola, né? Você teve esse problema? Tive esse problema, né? E aí, fiquei surpreso. Eu tinha um professor PJ na minha escola, né? Trabalhando 3 dias por semana. Na verdade, assim, não há ainda um entendimento geral sobre isso, né? Sobre a questão do PJ como professor. Pejotização. A pejotização. Mas o que aconteceu, e eu fiquei muito surpreso positivamente, esse professor entrou com uma ação trabalhista. Eu, obviamente, fiquei nervoso, achei que iríamos perder em função desse não entendimento geral, né? Não foi... Mas aí o juiz, ele disse, não, você é um PJ, né? E isso me deixou contente, pagou-se lá o que tinha que se pagar, mas qual que é a regra, né? E como o dono de escola pode se proteger o máximo possível? Lembrando que isso é um entendimento, tá? Tem jurisprudência, esse caso que eu estou citando foi um caso onde o juiz realmente entendeu de uma forma
que visualizasse a situação do empregador, do empresário. Como o dono de escola pode se proteger em relação a isso? Olha, vou contratar um professor PJ, quantos dias ele tem que ir, tem que ter supervisão, não tem? Como o contrato deve ser feito, tem que ter uma assessoria jurídica que dê essa segurança para a escola. Ainda tudo é muito novo, apesar de ser uma discussão já antiga, né? Mas esses entendimentos são novos. Como que as escolas podem se proteger em relação a isso? Como que o mantenedor pode fazer um contrato que realmente o resguarde minimamente? Ô Weber, por ser uma atividade fim e não meio, né? O mantenedor deve ter uma grande preocupação em contratar um professor por PJ. Por quê? Tem a questão da assiduidade, subordinação, remuneração. A remuneração todos remunerada, mas principalmente esses 3 fatores aí já caracterizam um vínculo empregatício. Agora, com relação à pejotização, ainda, como você falou, é novo ainda. Então, ainda não tem não está pacificado até que ponto os mantenedores podem ficar tranquilos em contratar um PJ e realmente falar, não, eu estou tranquilo, não tem problema trabalhista futuramente. Tá? Eu, particularmente, aconselharia o mantenedor realmente que siga, né, a CLT, siga a convenção coletiva, que orienta o sindicato patronal, para que ele não venha ter um problema futuro. Mas ainda é algo discutível. Você teve êxito, né? Poderia realmente, só que isso em primeira instância, o professor, de repente, ele corre para uma segunda instância, ele pode ganhar. Nesse caso foi pacificado. Foi pacificado. Então, é uma preocupação. Vale a pena correr o risco? Não sei. Entendeu? Então, a mesma coisa, dentro disso que você colocou, a mesma coisa quando o mantenedor contrata a um funcionário, um professor, por prazo determinado. Só existem algumas possibilidades que você pode contratar um professor por prazo determinado. Doença, maternidade, tá? Que aí você tem um prazo já previsto para aquele término do contrato. Fora isso, você tem que contratar o professor dentro das condições que prevê a convenção coletiva. Basicamente, acho que essa é a preocupação que o mantenedor deve ter nesse momento. E para isso, o contador dele tem que ser especializado no segmento para que estar atento, né, ao que diz a convenção coletiva na sua essência. Né? Entendi. Isso é bem interessante, né? Porque às vezes a gente fala que o mantenedor tem que agir dentro da legislação e a legislação deixa muitos vieses, muitos caminhos para ele explorar. Eu, nesse caso, fui explorar essa situação. Mas, às vezes, um professor que é aurista ou, sei lá, um PJ mesmo, acaba, se ele for contratado como CLT, ele acaba onerando demais a folha. Você pega professores especialistas de inglês, essa coisa tipo, a hora-aula é muito mais alta porque a concorrência é grande, tem pouco profissional. Né? Então, há muitas escolas, e não são poucas, tem como saída a pejotização. Né? Não tem jeito. Contrato com PJ. Existe, né? Não sei. Existe alguma possibilidade, se você dizer, olha, vou dar 3 conselhos aqui, o Sidney, que é advogado, vou dar 3 conselhos para caso você resolva contratar um professor PJ para sua escola. Quais seriam esses conselhos? Olha, professor... Aí eu corroboro com o Walter. Professor é um pouco estranho e muito arriscado você pejotizar. Agora, aquele professor que não tenha habitualidade, que é um dos 3 pilares para o vínculo empregatício, esse eu acho que é possível apostar. E existe muitos professores que dão aula com uma grade reduzida, né? com dias reduzidos na escola. Professor de capoeira, professor de balé, professor de música... Geralmente, esses professores têm uma grade de 2 dias semanais. E esse professor, eu acho que vale a pena. Aliás, é bem costume que esse professor não queira um vínculo trabalhista, né, um contrato CLT, porque ele dá aula em outras escolas e ele quer flexibilidade de horário. Isso é bem comum. Entendi. Isso é bem comum para esse tipo de professor. Agora, o professor que dá a aula os 5 dias da semana, eu acho complicado pejotizar. Então eu vou entender que, assim, conselhos, não contrate ninguém que dê aula 5 dias por semana como PJ. Ponto, né? Segundo, faça um contrato de trabalho que o resguarde. Né? Agora, uma questão importante. Se eu tenho um professor que trabalha 3 dias por semana somente, que é um professor de inglês aqui no caso da discussão, né? E a escola acabou tendo êxito, é algo novo, já que a justiça vem trabalhando em prol do empresário. Há uma tendência de reconhecer essa liberdade empresarial, da pessoa ter a liberdade de ter a sua PJ e gerenciar a sua vida econômica como ele quer. Agora, há sim uma resistência do direito trabalhista, da CLT, dos sindicatos, de preservar o direito social, né, que é um direito de verbas, né, um direito
que existe no nosso ordenamento jurídico há muitos anos, né? Direitos como fundo de garantia, 13º, férias, segundo a legislação, são direitos inalienáveis, né? Uhum. Agora, a outro passo, muitos profissionais que querem uma liberdade econômica, que querem empreender, têm o direito de escolher se ele quer um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviço. Agora, quando ele escolhe o contrato de prestação de serviço, quando ele aceita a condição, porque essa não pode ser uma condição forçada do empregador ou do tomador de serviço, né? Quando ele aceita essa condição, é preciso se atentar ao contrato de prestação de serviço. Dentre uma regra muito importante do contrato de prestação de serviço é a não exclusividade. Não colocar uma cláusula de não exclusividade num contrato é uma falha muito grande, que pode colocar em risco uma ação trabalhista. No caso da que você deu exemplo, provavelmente você teve êxito na ação porque ela não tinha exclusividade. Você comentou que é uma professora de inglês, não é isso? Isso. Provavelmente ela dava aulas em outras escolas. Dava em outras escolas e eu tomei o cuidado de ter um bom contrato especificando os dias de trabalho. Esse é uma das providências que você precisa tomar no contrato, né? Não exclusividade, não subordinação, né? Precisa tomar todo esse cuidado. Você, como dono de escola, tem que ter a certeza de que que esse profissional de fato presta serviço em outras escolas. Importante, né? importante. É preciso ter certeza. Muito mais que isso, é preciso questionar esse profissional se ele tem regularidade na sua documentação, na sua prestação de serviço, como emissão de nota, como tributação sobre aquele serviço. De uma postura preventiva você questionar ele se ele também tem formalidade nos outros prestadores de serviço, nos outros tomadores de serviço, né? Isso é muito importante, porque se você não consegue provar a não exclusividade, é um problema muito sério para nós. Mesmo ele atuando somente 3 dias na tua instituição? Sim. Se ele alega na ação, por exemplo, que trabalha os 3 dias para você e os outros dias fica em casa, é uma exclusividade. Trabalha só para você, certo? Não é uma opção dele. Não é uma opção, é uma coisa que você precisa saber se ele faz mesmo. Entendi. Olha como um assunto vai puxar o outro e você vai entrar agora, Walter, para falar. Eu participo de grupos de gestores de escolas, né? E existem os mais variados questionamentos, Júlio, imensos questionamentos. E um deles realmente, assim, com a pandemia, os gestores tentaram se unir o máximo possível, até acho que diminuiu um pouco aquela agressividade da concorrência das escolas próximas, né? E aí tem uma questão que é muito discutida lá e às vezes é colocada sempre no particular, me procura no particular, até onde eu posso dar a referência, né, de um mau profissional, né? Isso para mim nunca ficou muito claro também. Se demitir um funcionário por alguma razão, ele saiu, e aí uma outra escola entra em contato conosco e faz um questionamento sobre, olha, estou contratando esse profissional, ele trabalha na sua escola, gostaria de entender o motivo da saída ou o trabalho dele. E aí eu não me recordo, tá? Mas eu vi algo no sentido de que eu não posso desabonar o colaborador de forma alguma. E o que seria se desabonar? Denegrir a imagem dele, né? Que ele foi um péssimo profissional, e você documentar isso aí, porque ele tem o direito de ir a um emprego de outra empresa e ser um empregado totalmente diferente do que ele foi na sua. Então, isso aí você vai tirar o direito dele de exercer a profissão dele. Esse direito, né? Então, realmente, isso aí é complexo e realmente não deve fazer isso, até porque a própria legislação não prevê que isso não deve ser feito, né? Por exemplo, eu entendo que ele não trabalhou a contento na minha escola, né? Eu demiti e ele conseguiu o trabalho. Eu tenho a liberdade de falar para quem me procurou, olha, no meu ponto de vista, ele não atendeu as necessidades que eu requis, que a escola requereu, né? E é isso que eu tenho para falar dele. Isso é um desabono? Até então você não escreveu nada, né? Então você não tem prova, né? Então você não nada por esquecer. Foi uma conversa entre 2 mantenedores, né? 2 diretores isso na prática é a carta de referência. A carta de referência. Só tem um veículo diferente, né? Para se dar a carta de referência, né? A pergunta é, o que eu posso dizer nessa carta de referência, né? Eu posso dizer, ele foi um excelente profissional, ele foi um profissional, ele trabalhou aqui. Olha só, eu já dei muita informação nessa carta. Ele foi um excelente profissional. Ele foi um profissional. Ele trabalhou aqui,
Simplesmente a gente pode dizer que ele, Há uma enquanto forma inteligente de prestou você, o trabalho lá, nada de de você dar bom. dizer, ainda que seja por grupo de WhatsApp ou uma carta de referência mesmo. Desabonar realmente é perigoso. Não, ainda que você tenha provas, ainda que você tenha argumentos, ainda que você tenha fatos de que o empregado realmente foi um catástrofe como colaborador, né? De você dizer isso em carta aberta, seja num grupo de WhatsApp, realmente você está construindo uma prova contra você, né? Agora, você dar a carta de referência, ou você tem a opção de tecer elogios para o profissional, de simplesmente dizer que ele trabalhou, simplesmente dizer que ele foi empregado. Do outro lado, quem está receptando essa carta vai saber o que é. Entendi. Sim, Não é? Então, eu acho que isso é o suficiente, sem você se comprometer. E é comum até, às vezes, a empresa, quando está contratando um profissional, às vezes ligar, né? Para a empresa, falar diretamente, né, com o chefe dele, de imediato, com a empresa, como é que foi a vida dele na empresa. Também. Depois da pandemia, ela foi um divisor de águas. Sim, com certeza. Né? E as escolas se uniram. Tinha muito aquela briga de uma escola com a outra, um mantenedor que não falava com o outro. E eu estou falando desse caso porque já aconteceu comigo também. Né? O mundo de escolas é muito pequeno, os mantenedores se conhecem. De fato ser falsa, né? A declaração sobre por conta de rixa. Exatamente. Mas uma coisa muito importante, os mantenedores estão procurando os outros mantenedores. Né? Estão perguntando. E no meu caso, realmente, uma mantenedora de uma outra escola me ligou também a respeito de um colaborador. Né? E obviamente, nós nos falamos por telefone, eu tive o cuidado de não documentar e falar no telefone mesmo, e observar que eu não estava gravando, né? E eu falei uma conversa com ela e falei Falou a verdade, né? E eu imagino que mesmo no privado, como eles falam, os mantenedores têm um receio muito grande disso, né? E devem ter. E com toda a razão, Devem ter, né? Há uma forma inteligente de você dizer para o outro mantenedor se foi um bom ou não. Eu acabei de dar um exemplo, né? Uhum. Se você não elogia, porque não foi bom. Não há regra nesse mundo que vai te obrigar a elogiar, certo? Certo. Você precisa dar referência. Se eu não me engano, não sou da área trabalhista, mas se eu não me engano, a carta de referência é obrigatória. Você precisa dizer que ele trabalhou lá. Ele trabalhou, quanto tempo trabalhou, precisa dar referência. Limitar-se a isso, né? O que vai dar brilho à carta, a essa carta de referência, é se você elogia ou não. Entendi. Né? Então, eu acho que isso é o suficiente. Perfeito. Okay? Só um item importante também que vale a pena a gente colocar aqui, até para a gente colocar uma data. Ontem, dia 13 de abril, né? A pejotização está tão forte, ela cresceu muito e não tem mais volta, tá? Uma vez que o Supremo lá atrás disse que a atividade fim pode ser terceirizada, falta aqui regulamentação. E os órgãos não conseguiram regulamentar. Então, tudo que está batendo no Supremo está ganhando. Ontem, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que está responsável por essa parte, ele suspendeu, por enquanto, a pejotização, não que eles vão criar uma regulamentação muito rápida sobre o assunto, porque está canalizando muitas ações do Supremo e eles não estão regulamentando, não tem volta. Estão dando conta. Estão dando conta, tá? Então, para vocês terem uma ideia, não tem mais volta. Pejotização, dependendo aqui do que vocês comentaram aqui, do tipo, da quantidade de dias que ele vai na escola ou não. Eu tenho muitas escolas, conheço muitas escolas que já estão com pejotização e não tem mais volta, tá? E não é só o segmento educacional, pelo amor de Deus. Todos os segmentos partiram para isso daí. Mas por uma questão de estratégia também, devemos falar que as outras atividades que não estão ligadas, os outros profissionais que não estão ligados à atividade fim, esses eu aconselho, eu vou encorajo a qualquer um a pejotizar se for uma questão de estratégia de custo. Porque há uma tendência da jurisprudência pacificar esse entendimento, as decisões vêm nesse sentido, de se não está dentro da atividade fim, ok, pejotizar, né, de que siga as regras da pejotização. Então, é preciso falar também dos outros cargos dentro de uma escola, uma instituição educacional, os outros cargos que não é atividade fim, né? Sim. Portaria, o pessoal de limpeza, até algum pessoal da secretaria não está ligado diretamente na atividade fim. De atividade fim, a gente tem da escola, é o professor. Professor, talvez o auxiliar de classe. Né? Ó, só para a gente finalizar,
Eu vou deixar aqui alguns pontos que a gente vai discutir no próximo podcast, que eu acho que a gente pode retomar, né? Eu acho que a gente pode trazer aí para os mantenedores alguns esclarecimentos. Realmente, na terceirização, eu acho que é um assunto importante, né? Até na criação, né, de departamentos únicos de gestão de grupos de escolas, né, que está sendo muito comum pelos grupos hoje, né? Você cria um departamento único, um centro de serviço compartilhado, é legal a gente pensar nisso. Mas acho que agora que a gente vai chegar no mês de junho, julho agora, acho que a gente pode tratar de férias coletivas, né, de CIDIO, que está chegando agora também. Precificação de mensalidade, sim, sim. né, tributação, né, definição, planejamento tributário das escolas, né. 2026, eu acho que a gente vai pensar com calma nisso e trazer esses tópicos, tá? Esse aqui foi mais um podcast Gestão Contábil para Escolas, patrocinado pela BW Contabilidade. Obrigado, Walter. Obrigado, Sidney. Obrigado, Júlio. E se vocês tiverem alguma necessidade, quiserem tirar alguma dúvida ou algum tipo de informação, entre em contato através do site bwcontabilidade.com.br. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.